Wichita, Kansas, uma cidade aparentemente comum no coração da América. Mas de 1974 a 1991, uma nuvem negra pairou sobre esta comunidade pacífica. Um serial killer, conhecido como BTK, aterrorizou Wichita, deixando para trás um rastro de medo e perguntas sem resposta. Durante anos, o esquivo BTK permaneceu como um fantasma, escapando pelas brechas da justiça e deixando as autoridades policiais perplexas. Seus crimes, marcados por uma brutalidade arrepiante, deixaram uma cicatriz indelével na psique da cidade. BTK. A sigla em si causa arrepios na espinha. Significa amarrar, torturar, matar, um reflexo arrepiante do modus operandi do assassino. Este apelido autoproclamado forneceu um vislumbre da mente sombria e distorcida do homem que mais tarde seria identificado como Dennis Rader. Cada assassinato era um ato meticulosamente planejado, concebido não apenas para acabar com uma vida, mas também para incutir terror e alimentar seus desejos perversos. O reino de terror de BTK começou em 1974 com o assassinato brutal da família Otero. 4 membros da família, incluindo 2 crianças pequenas, foram encontrados amarrados e estrangulados em sua casa. Este crime horrível enviou ondas de choque por Wichita, marcando o início de um pesadelo que duraria décadas. As vítimas de BTK eram frequentemente escolhidas ao acaso, aumentando o medo generalizado que tomava conta da cidade. Ele atacava homens, mulheres e crianças, aparentemente sentindo prazer em seu terror e sofrimento. O que levou Dennis Rader a cometer atos tão horríveis? Especialistas acreditam que ele era um sádico sexual que sentia prazer com o sofrimento de suas vítimas. Seu planejamento meticuloso e a natureza ritualística de seus crimes apontavam para um distúrbio psicológico profundo. BTK muitas vezes levava troféus de suas vítimas, lembranças arrepiantes de seus crimes, e enviava cartas de provocação para a polícia e para a mídia, apreciando a atenção e o controle que ele tanto desejava. O aspecto mais chocante do caso BTK foi o contraste gritante entre a persona pública de Dennis Rader e seu lado obscuro. Ele era um homem que, à primeira vista, parecia ser o vizinho perfeito, alguém em quem todos confiavam e respeitavam. Para o mundo exterior, Rader era um homem comum. Ele era visto frequentemente cuidando do jardim, conversando com os vizinhos e fazendo compras no mercado local. Sua presença era uma constante na comunidade. Ele era marido, pai e membro ativo de sua igreja. Participava de eventos comunitários e era conhecido por sua dedicação à família e à fé. Sua vida familiar parecia ser um exemplo de normalidade e estabilidade. Ele trabalhava como agente de fiscalização, fazendo cumprir os códigos municipais, uma ironia arrepiante, dado seu próprio desrespeito flagrante pela lei. No trabalho, ele era meticuloso e rigoroso, garantindo que todos seguissem as regras. A capacidade de Rader de manter essa fachada de normalidade por tantos anos é uma prova de sua astúcia e de sua habilidade de compartimentar sua vida. Ele vivia uma vida dupla, escondendo seus impulsos sombrios e suas ações horríveis atrás de uma máscara de respeitabilidade. Essa dualidade é o que torna seu caso tão perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Seção 6. O caçador se torna a caça. O início do fim. Durante anos, BTK permaneceu como um fantasma, provocando as autoridades e aparentemente desaparecendo no ar. No entanto, a arrogância do assassino acabaria por ser sua ruína. Em 2004, após um longo hiato, BTK ressurgiu, enviando uma carta ao jornal Wichita Eagle, reacendendo a investigação e dando nova vida ao caso arquivado. Desta vez, no entanto, a tecnologia havia avançado e os investigadores tinham novas ferramentas à sua disposição. Seção 7. Um erro fatal. O cerco digital se fecha.
Em sua comunicação de 2004, BTK cometeu um erro crucial. Ele perguntou se era seguro se comunicar usando um disquete, acreditando que não poderia ser rastreado. A polícia, ansiosa para atraí-lo, garantiu a ele que era seguro. Era uma armadilha, e BTK, cego por sua própria arrogância, caiu nela. Ele enviou um disquete, que os investigadores rapidamente rastrearam até um computador na Igreja Luterana de Cristo, onde Dennis Rader trabalhava. O cerco digital estava se fechando. Seção 8. Justiça. Seja feita. Captura e julgamento. Este é o momento que todos esperavam, onde a justiça finalmente prevalece. Com a evidência do disquete ligando Dennis Rader aos crimes do BTK, a polícia agiu rapidamente para prendê-lo. A investigação meticulosa e a análise detalhada das provas foram cruciais para conectar os pontos e identificar o culpado. Rader foi preso em 25 de fevereiro de 2005 e a notícia de sua captura enviou ondas de choque por Wichita e além. A comunidade, que viveu anos de medo e incerteza, finalmente pôde respirar aliviada. A prisão foi amplamente coberta pela mídia, com manchetes dominando os noticiários. O homem que aterrorizou a cidade por décadas estava finalmente atrás das grades. A sensação de alívio era palpável, mas também havia uma tristeza profunda pelas vidas perdidas e pelas famílias devastadas. Rader confessou seus crimes no tribunal, poupando as famílias de suas vítimas da dor de um longo julgamento. Sua confissão detalhada revelou a extensão de sua crueldade e trouxe à tona os horrores que ele infligiu. Ele foi condenado a 10 penas de prisão perpétua consecutivas, garantindo que passaria o resto de seus dias na prisão. A sentença foi recebida com um misto de alívio e tristeza, pois, embora a justiça tenha sido feita, nada poderia trazer de volta as vidas que ele tirou. A cidade de Wichita, no entanto, pôde finalmente começar a curar suas feridas. Seção 9. O rescaldo. Impacto em Wichita e além. A captura e condenação de Dennis Rader trouxeram uma sensação de alívio para Wichita. Mas as cicatrizes de seus crimes foram profundas. A cidade teve que enfrentar a realidade de que um monstro havia vivido entre eles, escondido à vista de todos por tanto tempo. O caso BTK também teve um impacto profundo no campo da criminologia, destacando os desafios de traçar o perfil e capturar serial killers que levam vidas aparentemente normais. Seção 10. Aprendendo com a escuridão. O legado de BTK. O caso BTK serve como um lembrete arrepiante de que monstros podem se esconder sob a superfície, até mesmo dos indivíduos mais comuns. Dennis Rader, o homem por trás do pseudônimo BTK, viveu uma vida dupla por décadas, enganando sua família, amigos e vizinhos. Ele parecia ser um cidadão modelo, mas por trás dessa fachada, ele era um assassino frio e calculista. Ele ressalta a importância da vigilância, da consciência da comunidade e da necessidade de avanços contínuos na ciência forense e na elaboração de perfis criminais. A captura de Rader foi possível graças a uma combinação de técnicas tradicionais de investigação e avanços tecnológicos, como a análise de DNA e a rastreabilidade digital. Isso mostra como a colaboração entre a comunidade e as autoridades pode ser crucial na resolução de crimes complexos. Embora a memória dos crimes de BTK assombre Wichita para sempre, o caso também é uma prova da resiliência do espírito humano e da busca incessante por justiça. As vítimas e suas famílias nunca foram esquecidas, e a comunidade se uniu para apoiar umas às outras durante os momentos mais sombrios. O julgamento de Rader trouxe um senso de encerramento e justiça, embora a dor nunca desapareça completamente. Ao estudar casos como este, podemos aprender com a escuridão e nos esforçar para evitar que tais horrores aconteçam novamente. A educação e o treinamento contínuos em criminologia e ciência forense são essenciais para preparar a próxima geração de investigadores. Ao refletir sobre o legado de BTK,
somos lembrados da importância de permanecer vigilantes e de nunca subestimar a capacidade humana de resiliência e recuperação.